O que você deve avaliar quando você vai escolher o melhor fotopolimizador? Colega dentista, você já sabe, se ou você deveria saber, se você não tem um bom fotopolimizador, você pode ter vários problemas. Teve algum tempo na minha profissão que eu tive um equipamento muito bom em tudo no consultório, mas o fotopolimizador eu tinha lá um Gnatus, tinha um Schuster de entrada, e eu passei por alguns problemas que eu comecei a buscar conhecimento para saber, cara, deve ter alguma coisa errada, porque eu usava resinas boas, eu usava Palfic, Z350, a da Evoclar, então eu usava muitas coisas boas. E às vezes eu tinha alguns problemas que eu suspeitava que poderia ser o equipamento. Eu busquei o conhecimento e eu trouxe aqui para vocês. No momento eu estou fazendo uma especialização em dentística e o meu professor e outros professores na internet, eles indicam geralmente 3, 4, 5 fotopolimizadores. E eu quero passar para você aqui um resumo de conhecimentos que você deveria antes de comprar um fotopolimizador. Cara, se você é dentista e muito indiferente da sua área, cara, é um dos equipamentos mais importantes. Você usa em quase todas as especialidades, se não todas. Então, fique comigo até o final do vídeo e se inscreve aqui no canal para mais vídeos e dicas sobre esse tipo de tratamento, tá? Eu vou colocar aqui a apresentação e a gente vai falando aqui a respeito sobre os tópicos. Então, a gente vai falar sobre irradiância, tempo de fotopolimerização, o diâmetro da ponteira, distância e angulação, uniformidade e colimação da luz. É bastante coisa que você tem que saber para você fazer uma restauração adequada. Não é só jogar a luzinha no dente e achar que a resina está polimerizada e daqui a alguns meses o teu paciente volta com ela manchada e você vai dizer que é o paciente que tem um hábito deletério e uma alimentação errada. Não, na verdade, pode ser falha de polimerização. Tá? Então, olha só, primeiro ponto que a gente tem que ver quando a gente vai escolher um fotopolimizador é a irradiância, que nada mais é da quantidade emitida por área. Tá? Geralmente medida em miliwatts por centímetro quadrado. Não é o único indicador de desempenho. Não adianta você chegar no AliExpress ou na Dental Speed ou no Mercado Livre e pesquisar fotopolimizador de 3.000 watts de potência, 2.000 watts de potência. Você vai ter que entender os outros detalhes. Deve ser analisada junto com outros fatores, beleza? Muitos profissionais e artigos recomendam que o mínimo aceitável é 800 miliwatts por centímetro quadrado, mas hoje você acha bastante fotopolimizador com 1.000, 1.000 e pouco e algumas funções turbos que chegam até 3.000, tá? Ele não deve ser um valor isolado. Não adianta você comprar um fotopolimizador no AliExpress ou no Mercado Livre de R$ 150 que tem 1.500 miliwatts se ele não atende a outros requisitos que o dentista vai precisar. Beleza? Fatores que alteram a necessidade da irradiância, tá? Então olha só, tempo de exposição, distância da ponteira até a restauração, espessura do incremento e cor de resina, recomendações do fabricante do material. O que quer dizer isso? Você compra um fotopolimizador que tem essa irradiância ou você compra um fotopolimizador que não tem essa irradiância, quais são os detalhes clínicos? Você tem que tomar cuidado. Vai ter que aumentar o tempo de exposição? Vai ter que entender qual a proximidade que você está fazendo a sua fotopolimerização? Na minha pós-graduação, o professor mostrou um artigo onde tem um especialista em fotopolimerização que ele mostra que ele fez um teste clínico, um teste com alguns dentistas e fala, fotopolimerizei. Cara, 10, 12 dentistas, sei lá. Cara, muitos dentistas não sabem fotopolimerizar. Às vezes você está ligando a luzinha aí e você acha que está fazendo certo, então tome cuidado. A espessura do incremento e a cor da resina e, é claro, recomendações do fabricante porque tem tipo de material. Tá? Você vai ver no decorrer deste vídeo que tem um dos fotopolimizadores que é muito indicado para penetração, ou seja, às vezes você vai ter que ter 2 fotopolimizadores, 3 fotopolimizadores de alta qualidade. E na verdade você não deveria ficar preocupado, porque a hora que você muda esse tipo de pensamento e dá atenção a isso, provavelmente seus resultados clínicos vão ser melhores, consequentemente você vai ter mais pacientes. Tá? Vamos para o próximo ponto aqui do nosso resumão, tá? Olha só lembrando, se você está gostando desse vídeo, dê um like no nosso vídeo, que é muito importante. Muitos colegas assistem o vídeo, gostam, dão comentários, mas se você não dá o like, a gente não entende que este tipo de vídeo, mapa mental com resumo, para qualquer dentista que se vira, é importante. Então dê o like e é claro, se você gosta muito mais desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, tá? Lembrando que na seção de membros tem vídeos, aulas, tutoriais, um mini curso sobre tráfego pago para dentistas, vale a pena você acessar lá, beleza? Olha só, tempo de fotopolimização, tá? Isso aqui regula a potência e o tempo. Ó, fotopolimização depende de energia total entregue. Então a energia é o resultado de potência multiplicada por tempo.
A potência alta por si só não permite reduzir arbitrariamente o tempo. Quando você vai buscar o que especialistas falam, você tem aqueles modos de alta potência em 2, 3 segundos. Mas, se na bula do fabricante ele fala que tem que ser 20 segundos de polarização, respeite o tempo. Porque às vezes você está pecando em alguma coisa. Não acredite fielmente naquela função ultra turbo do teu fotopolimizador. Tá? Deixe muito próximo, faça vários pontos de fotopolimização e respeite o tempo de fotopolimização que esteja indicado pelo fabricante. Tá? O uso incorreto pode comprometer a cura, aí você está jogando a resina cara que você comprou, o tempo do teu isolamento e também o custo que você pagou no teu fotopolimisador. Tá? Use modos rápidos e protocolos. Aparelhos modernos, como eu falei, oferecem modos de alta potência e ciclos curtos. Esses protocolos exigem respeito às orientações do fabricante. Eu acabei me acelerando aqui, mas é isso. Alô, Lositia, você não vai ferver agora porque eu tô terminando aqui o vídeo, tá? O problema é usar tecnologia rápida sem entender o protocolo. Então entenda, respeite o tempo de fotopolimização, mesmo com fotopolimizador de alta qualidade, tá? Diâmetro da ponteira. Esse diâmetro da ponteira ele vai ser apresentado nos top fotopolimizadores e, é claro, em algumas cópias que você consegue ver no AliExpress. No canal a gente já falou várias vezes sobre compras do AliExpress, se é perigoso ou não, e eu já sou categórico aqui, tá? O AliExpress não está passando nada e eu não acho que é por questão de qualidade, até porque eu tenho um fotopolimizador da MM Optics que é em parceria com a Woodpecker. O Woodpecker é uma das marcas que tem os melhores fotopolimizadores. Por exemplo, se você digitar no AliExpress Vafu fotopolimizador, que é a cópia do Valo, ele é da Woodpecker. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Você tem que tomar cuidado, porque quando você compra do AliExpress, não é permitido pela Anvisa, dá problema. Voltando à nossa parte aqui de diâmetro de ponteira, eu quis dizer que esses fotopolimizadores de elite, eles têm ponteiras maiores para abranger o maior perímetro ali dentro, o maior espaço de fotopolimização, tá? A ponteira menor que a área a fotoativar provoca iluminação desigual. Então, quando você tem um fotopolimisador barato, e não tem, fotopolimisador de menos de R$1.000, R$2.000, geralmente a ponteirinha é pequena. Você pode ter um foto se ele for de qualidade, mas você tem que se atentar àqueles critérios. Tempo de fotopolimização, região fotoativada. Tá com fotopolimizador baratão aí? Cara, não faça uma aplicação só, faça 2, 3, 4, 5 em vários pontos. Exagere na fotopolimização, quanto maior for o incremento e talvez o tipo de material for diferente, exagerando você vai ter mais sucesso na tua fotopolimização, tá? Olha só, estratégias clínicas. Dividir a fotoativação em etapas, quando necessário, em restauração anterior, extensa cervical, média incisal, em sequência, ou seja, vai em vários pontos, tá? E anteção reforçada a dentes posteriores. Cavidades profundas, cavidades proximais, regiões de difícil acesso exigem cuidado. Então, você sabe que você precisa de um bom fotopolimizador. Se você tem um fotopolimizador mediano, principalmente esses de entrada que a gente compra aqui no Brasil, todos são medianos, muitos de fabricações chinesas. Não adianta criticar o AliExpress, porque na verdade o problema é o governo do Brasil que não permite você comprar um fotopolimizador no AliExpress. Eu vou voltar a dar o exemplo daquele fotopolimizador e vou deixar aqui o link do Mercado Livre para você conhecer. Ele é o da Woodpecker e do MM Optics. E antes de comprar ele, eu conheci ele no Paraguai. Eu fui para o Paraguai e eu vi ele. É o da Woodpecker. Quando eu pesquisei aqui na internet e a Dental me mostrou aquele fotopolimizador, ela falou, não, é em parceria com a Woodpecker. Eu falei, nossa, que beleza. Pegaram uma empresa da China, cara, teu celular, iPhone, provavelmente foi feito na China e um monte de coisa que você compra foi feito na China. Então você tem que entender o contexto. Tá? Mas voltando a falar sobre esse modelo, quando chegou a caixa, eu entendi que eu comprei, chegou a caixa no meu consultório, eu percebi que nada mais é do que era o da Woodpecker, só carimbado por uma empresa que fez aqui os trâmites, talvez deve ter colocado uma peça ou outra, ou mudado a cor, porque é o mesmo fotopolimizador que eu vi no Paraguai, certo? Por que eu usei esse exemplo? Porque, cara, o que tem lá no Paraguai, lá no AliExpress, também é de boa qualidade. Também é de boa qualidade. E às vezes você tem aqui no Brasil um que é carimbado pela Anvisa e você está comprando um chinês. Então, não critique a China. Mas, se você não tem um dos modelos que eu vou falar no final do vídeo, o que você vai fazer? Você vai ter esses critérios clínicos para melhorar a tua fotopolimização. Distância e angulação. Tá? Fotopolimizador deve ficar o mais próximo possível e perpendicular à superfície. Distância ou inclinação reduzem a luz que chega à resina. E é nesse ponto que vários fotopolimizadores ruins entregam de uma forma muito dispersa a luz para a região que precisa ser fotopolimizada. Tá?
Erros comuns na rotina clínica. Erros simples, porém frequentes, especialmente quando a etapa é delegada sem treinamento. E fotoprogramizador exige posicionamento, estabilidade, respeito ao tempo. Se você é do tipo de dentista que passa por uma ACB, uma auxiliar te ajudar e fotoprogramizar, você tem que instruir ela, beleza? Mas eu sempre falo, quem faz as coisas tem que ser o dentista, para de ser preguiçoso. Eu quero otimizar o tempo, eu sou um puta de um empreendedor. Tudo bem, você pode ganhar muito dinheiro, mas dentista não é. Então, pelo amor de Deus, tá? Eu sou dentista raiz, eu defendo essa ideia, beleza? Não adianta. Quem tem que estar com a bunda no mocho e com a mão na cadeira ali fazendo trabalho é o dentista. Delegar sem treinar pode comprometer o resultado final e não é suficiente apenas para apertar o botão. Mas esse exemplo de delegar, às vezes não é só sobre você passar para o teu auxiliar, é para você, meu querido. Às vezes você está ali conversando, olhando a TV, dispersa a mão. Você tem que entender que a fotoprognomização não é só jogar uma luzinha por cima do incremento de resina. Você tem que fazer isso com atenção, zelo e excelência. Sim, a partir da hora que você faz isso com excelência, e principalmente se você tiver um dos modelos que a gente vai comentar, a tua resina vai ser muito melhor finalizada, tá? Uniformidade e colimação de luz, tá? Um bom aparelho precisa entregar uma luz de forma homogênea, não apenas intensidade. Tá? A colimação refere-se à capacidade do feixe de se manter concentrado, mesmo com alguma distância. Por isso que um dos modelos que eu vou mostrar para você, ele é conhecido por ter uma cura penetrante, ou seja, ele vai a fundo, pino de fibra de vidro, passa pela porcelana, essas coisas, tá? Olha só, consequências da dispersão do feixe. Feixe disperso gera áreas com energia insuficiente e zonas frágeis na restauração. Aqui você usa, fazendo comparação de um fotopolimerizador que imita um top, mas que custa R$200, você acha que o fabricante vai ter todo o zelo? Cara, você tem uma percepção tátil, você consegue pegar um fotopolimerizador, eu peguei esse da MM Optics e ele é muito bem acabado, dá pra ver que foi bem feito, porque eu também tive uns da Schuster, uns serelepe aí, cara, muito barato, 700, 800 reais, cara, não muda nada de uns 150 reais no Mercado Livre ou de 150 reais no AliExpress, principalmente no AliExpress. Não vai mudar nada esse da Schuster. Só tem ali o selo da Anvisa, do Inmetro e tal, para você poder operar e comprar tranquilamente no Brasil, porque é feito lá. São essas empresas que, sabe, não fabricam, não é uma empresa que fabrica essas coisas. Tá? Pelo menos eu suspeito que seja assim, tá? Posso estar errado, mas, cara, não tem. Apesar que agora tem uns modelos, né? Schuster Now, Schuster Black, isso, mas, cara, se você vai gastar 3, 4 mil reais, já se prepara para comprar os modelos top, que você consegue comprar a partir de 4,5 e você consegue ter bom fotopolimerizador. Entendeu então, né? Olha só, consequências dessa dispersão, eu já falei, tá? Diferenças na entrega da energia podem decidir o sucesso ou fracasso do seu tratamento e pode comprometer restaurações profundas, cimentações indiretas e procedimentos adesivos complexos. Beleza, meus queridos? Beleza. Olha só. Quando vale a pena investir em um fotopolimerizador? Aí é uma questão pessoal, mas a gente vai passar algumas ideias, tá? Olha, situações que justificam. Buscar maior previsibilidade clínica torna o aparelho essencial. Na verdade é o seguinte, cara, se você está trabalhando com estética, se você está trabalhando com excelência, se você está trabalhando com reabilitação bucal, pino de fibra de vidro, porcelana, você tem que ter um foto bom. Não adianta, não existe justificativa. A justificativa vai ser, na verdade, para você não ter e alternativas para entender e desculpar o fato de você não estar. Veja bem, eu não tive o Valo por muito tempo. Ok? Eu tenho hoje um Valo e tenho também esse da MM Optics. E eu quero comprar um interessante. Esse da MM Optics, na verdade, eu comprei porque eu precisei de uma emergência e acabei comprando e faz parte. Mas assim, e eu também comprei o Valo agora porque eu consegui uma promoção, porque eu estava fazendo estudos ali. Então meti um cartão parcelado lá e vamos que vamos. Porque eu estou fazendo dentística, estou me especializando em resinas, mas não só questão de facetas, em tudo. E não adianta, cara. Se você vai fazer esse tipo de trabalho, você quer longevidade e você quer que os seus pacientes voltem, cara, você não pode... Já é difícil captar o cliente, mas ainda é converter. Aí você faz a restauração, dá problema por causa que você economizou? Não tem. Esquece Instagram, esquece tráfego pago, esquece marketing odontológico se você não tem um bom fotopolimerizador. É simples assim. Eu deixei isso de lado por muito tempo e eu tenho quase certeza hoje com os estudos que eu estou tendo que, cara, eu provavelmente vacilei na minha profissão por ter equipamentos simples. Cara, eu tenho cadeira da Aki, eu tenho motor da Cavo, caneta, só coisa top. E o fotopolimerizador era da Schuster, da Gnatus, umas marcas aleatórias, até da AliExpress eu testei, e é claro que isso deu problema. Sem contar que você vê que esquenta pra cacete esses fotopolimerizador barato, tá?
Profissionais que realizam muitas restaurações em resina, tudo essas coisas, né? Em casos posteriores frequentes, o fotopolimizador deixa de ser secundário e passa a ser a peça central. Vou dar um exemplo aqui que talvez você não precise de um valo. Cara, eu sou ortodontista. Cara, você não vai precisar para colar bracket disso aqui. Qualquer chinês aí de boa qualidade, esse da MM Optics que eu vou deixar aqui no Mercado Livre, cara, eu falo para você, tirando esses de entrada, perdão, tem os top que eu vou falar no final do vídeo. Aí você tem um que tá top, mas ele ainda não tem respaldo científico, que é o Quasar da FGM. Ele tá até com preço para bater o valo. Mas assim, já teve comentários na rede social que ele é o All-Star da Woodpecker. É parecido, mas eu acredito que esses da Woodpecker eles copiaram mais o modelo dos que já são tradicionais. Já também vi um comentário alguém falar que o Quasar e um lá da Woodpecker são da mesma fábrica chinesa. Eu não sei. Agora, então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou aqui de Ponta Grossa do Paraná, tem a estadual de Ponta Grossa aqui e tem os caras que fazem artigos aqui de fotopolimizador aqui, os caras são muito fera, né? O Logerso, o cara é muito conhecido no Brasil, muito respeitado e parece que foi ele que fez, não sei, eu escutei de alguém, então não sei se isso procede. Mas enfim, ele que fez os estudos clínicos do Quasar e disse que é porreta o fotopolimizador. Mas ainda o tempo vai ter que dizer, então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Olha só, benefícios e custos. Um bom aparelho ajuda a reduzir falhas, tá? Aumentar a longevidade e diminuir trabalhos e colocar dinheiro no teu bolso. Cara, quantos pacientes eu já atendi e não voltaram para o consultório? Eu tenho bons pacientes fidelizados, mas de vez em quando eu penso, por que aquele cara não voltou? E às vezes eu sei por que não voltou. Aquela restauração que estava caindo e eu vacilei. Pode ter sido no momento que eu não estava apto ainda para fazer uma restabeleção de DVO ou uma restauração que eu fiz correndo. Todo profissional faz isso, né? Tem dias que você atende correndão, vou fazer um curativo aqui, depois eu restauro, daí o curativo não dá errado, você perde a credibilidade e tem que tomar cuidado, tá? Caro não é o aparelho que custa mais, caro é o aparelho que compromete o seu resultado. Hoje eu entendo, fotopolimizador é um dos melhores equipamentos que você precisa. E o próximo equipamento que eu vou comprar, que eu acabei de comprar os fotopolimizadores, né? Eu comprei o da MMO, daí eu não ia comprar o Valo, apareceu uma promoção, eu comprei e eu falei, cara, lascou meu cartão. Eu preciso ainda comprar um micromotor odontológico, mas isso aqui é assunto para outro vídeo, beleza? Quais aparelhos pesquisar? Então, modelos citados no mercado. Então, vamos lá. Valo, né, os modelos da Ultradent, tá? O Blue Phase, tá, que é da Evoclar. O Elipar da 3M Solvento, tá? E o Rad Expert SD, tá? Esses 4 são os tops de linha, tá bom? Então, são muitos professores, vão falar sobre eles. Um vai falar sobre isso, sobre aquilo. Na minha pesquisa, eu esqueci de colocar aqui para você. Vou falar sobre 2 modelos no próximo slide, tá? Mas eu falei bastante durante o vídeo sobre o Elipar Deep Cure. Ele é conhecido como, olha o nome dele, Deep Cure. Ele tem uma cura intensa, ele é muito indicado. É um modelo que eu quero comprar. Então, mais pra frente, quando o consultório estiver ainda melhor, graças a Deus estou tendo 2026 massa, mas agora eu já estou com 2 fotopolimizadores, a demanda não precisa de 3, mas eu acho interessante talvez ter ele por causa de outros procedimentos, tá? Então vai de você entender qual é o teu momento. É lógico que você está fazendo uma horta, você está começando a especialização, você não precisa ser desesperado. Cara, você pode fazer um trabalho... Cara, se muitos anos eu fiz bons trabalhos com gnatos e com outros mais simples, é claro que esses melhores vão eliminar os riscos de fratura, de manchamento. Hoje eu entendo o que aconteceu. Às vezes você fez tudo certinho na resina, o polimento, acabamento tudo certo, a resina vem manchada e você não sabe por quê. Tá lá, meu amigo. Não é o hábito do paciente, provavelmente é falha na fotopolimização. Hoje eu entendo isso. Mas você pode respeitar o teu momento, tá? E eu até já vou falar antes, os 2 que eu não falaram é o Demi, tá, da Care, que é muito bom também, e tem o Quasar da FGM, que eu já falei, na verdade. O Quasar da FGM, ele tá vindo, todo mundo tá falando que é o top das galáxias e tal, mas ele ainda não tem o respaldo, que o Valo tem. E daí, o que acontece? O MM Optics é um fotopolimizador de R$ 1.700. Tem alguns modelos aqui da Radi que você compra por 3.000. Já esse top aqui é 5.000 para cima. O Quasar, por exemplo, está entre 5.600 a 6.500, dependendo de onde você compra. E o Valo você consegue de 7.700 para cima. Aí, se você vai colocar bala na agulha para comprar o fotopolimizador de mais de 5 conto, não tem por que eu acho você comprar o Quasar. Essa é a minha opção. Até porque, esses dias aí, perdão, faz um mês que eu comprei o fotopolimizador, eu acho. Eu estava pesquisando o Elipar, ele estava 4 e pouco. O Demi estava 4 e pouco. E o Demi eu já achei promoção na Dental Speed por 3 e pouquinho. Então, eu espero que saiam mais testes do Quasar.
Assim, se ele for totalmente equivalente, beleza, mas eu acho assim, tem várias coisas de durabilidade do Valo, cara, que é coisa do outro mundo, né? Como cuidar do seu fotopolimizador. Algumas dicas aqui que a gente às vezes não tá atento, né? Você gastou uma grana com o fotopolimizador e você não tá se preparando para cuidar. Manutenção básica. Manter a ponteira limpa e evitar resina aderida na saída de luz. Conferir que a bateria mantém estabilidade, beleza? Testes de treinamento. Testar periodicamente a radiância com o radiômetro. Existem esses equipamentos para você comprar. Respeitar o tempo indicado pelo fabricante e posicionar corretamente o aparelho. A gente já falou bastante sobre isso. Uma coisa é o que o foto fala de 3 segundos, 2 segundos, tempo turbo, 5 segundos. Outra coisa é o que o fabricante da resina fala. Então é bom você respeitar isso, tá? Às vezes é bom... Já leu bula da resina? Tem que olhar, né, cara? Porque às vezes você vai lá e compra um cimento resinoso e o cimento resinoso fala, olha, a gente só aceita o adesivo da nossa marca. Já pesquisou isso? Pois é. Tem produto que é assim, não adianta você ter uma salada mista na tua gaveta. Você quer excelência, você tem que buscar o conhecimento, sabe? Saí da faculdade, agora vou sentar a bunda na cadeira e vou trabalhar. Cara, você tem que estudar pra caceta. Eu por muito tempo fiquei aleatório. Uau, fiz uma faculdade boa, eu sou o as de espada do baralho. Não, você tem que sobressair, entendeu? Mas também não precisa ficar morrendo de ansiedade por causa dessa odontologia de Instagram, que a vida não é assim, como um monte de blogueiro fala, tá? A gente tem que suar bastante e a odontologia é trabalhosa, mas ela é benéfica também pra gente. Olha só. Treinar a equipe para usar o fotopolimizador de maneira adequada. É lógico que eu coloquei isso aqui porque eu sei que tem uma galera que trabalha dessa forma, mas você tem que treinar você é a sua equipe, né, meu camarada? E às vezes o problema está no uso incorreto e na falta de manutenção do modelo. Beleza? Olha só, vale a pena investir em um fotopolimizador confiável? Eu acredito que sim. E você? Não é obrigatório comprar o mais caro para todos, mas evitar o menor preço sem critério. Tomar muito cuidado com compras do AliExpress. Eu não sou aquele cara que, nossa, comprou do AliExpress, não tem artigo científico, blá, 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 blá. Um monte de cara defende essa ideia e não tem artigo científico de tudo? Pelo amor de Deus, cara. O bloqueio do AliExpress simplesmente é para comer o teu dinheiro. Porque se não fosse isso, me explique como que você consegue fazer compra internacional pelo Mercado Livre bem tranquilamente. Porque o Mercado Livre deve ter algum jeitinho ali diferente que a galera vai lá, pega do AliExpress só para morder. Coisa do governo do PT. É assim que funciona. Não falo de governo, mas você sabe que é, tá? O paciente pode não saber qual aparelho foi usado, mas percebe restaurações que não dói, não mancham, não infiltram e mantém estética ao longo do tempo. Técnicas de fotopolimerização, material. Às vezes o dente está doendo, está deixando muito sensível. Lolositia, você fala para o paciente que foi tudo bem, mas não foi tudo bem. Você não soube fazer um ataque seletivo, ataque ácido seletivo, você não soube usar um adesivo condicionante e você não tem um fotopolimizador de qualidade. Esses pontos podem influenciar muito no teu resultado clínico e na tua carreira profissional. Espero que você tenha gostado deste vídeo aqui. Como eu comentei bastante sobre o videozinho, vou ter que terminar agora por causa do cachorro. Comentei muito sobre o fotopolimizador da MMOtics. Vou deixar um vídeo que eu fiz aqui na tela final. Aquele abraço, até o próximo vídeo.